Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e ser amado por Jesus para poder viver ou repartir Jesus. Estamos fazendo o nosso estudo Voar, vendo, ouvindo, amando e repartindo Jesus nas palavras, nas páginas do Evangelho segundo João. Nós estamos em capítulo 4 desse livro precioso, inspirado pelo Espírito Santo. Estamos no meio de uma conversa entre Jesus e a famosa mulher samaritana, uma mulher que Jesus encontrou e falou sobre tudo a respeito dela. Ela ficou chocada que ele conheceu a história inteira dela. E também ele falou muitas coisas lindas para elas. Vamos começar em versículo 21, que diz assim, Jesus falando com essa mulher samaritana. Jesus declarou: "Crê em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Quem queres saber? O que queres saber? Ou por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Aqui nós temos uma das histórias mais ricas desse livro. Todas as histórias aqui de João são sensacionais e inspiradas. Mas aqui eu gosto tanto dessa história porque essa mulher, que era uma mulher marginalizada, uma mulher que já tinha 5 casamentos que não deram certo, e estava morando com um homem que não era o marido dela, essa mulher que a história dela foi realmente conhecida na cidade. E ela, falando com Jesus, de repente, ela vê os discípulos chegando, os discípulos de Jesus, e ela vai correndo para a sua cidade, e ela vai falar com as pessoas que teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a gente vê que Jesus tratou ela com graça e verdade. Graça e verdade. E essa mistura dessas duas coisas, graça, eu quero amar você. Graça, eu quero perdoar você. Graça, eu quero recuperar sua vida. Graça, eu quero que você chegue perto de mim. Graça, mas ele fala a pura verdade. Mulher, você fala a verdade, você não tem marido porque você já teve 5 maridos. Agora, essa mistura de graça e verdade é a maneira que Jesus está discipulando seus próprios discípulos e também convidando as outras pessoas. Sempre tem essa mistura de graça, que é Deus dando para nós o que Ele exige de nós. É Deus chegando às nossas vidas de braços abertos, mas também Ele é a luz e nós temos que chegar nessa luz e deixar Ele revelar tudo que Ele sabe a respeito da gente. Agora, uma outra coisa que a gente vê aqui, que quando os discípulos chegaram, eles ficaram chocados. Porque, em primeiro lugar, eles não queriam estar
naquele país, naquele lugar, entre samaritanos. Porque tinha um prejuízo, tinha um preconceito e divisão entre judeus e samaritanos. Eu tenho certeza que os 12 homens, discípulos de Jesus, não queriam estar naquele lugar. Quando eles chegaram vendo ele falar com essa mulher, isso foi uma regra que ninguém poderia ver, deveria ter quebrado. Ele não pode interagir com uma mulher sozinha, sozinho com ela, conversando com ela, uma mulher samaritana. Então eles ficaram chocados, mas ninguém teve coragem de corrigir Jesus. Então eles estavam chocados. E de repente, pessoas da cidade vão chegando. Mas antes disso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Você vê que os homens, os discípulos, estão no nível do visível, no nível desse mundo, chocados porque ele está falando com uma mulher, chocados porque ele diz que não tem fome. Como é que não pode ter fome? Ele tem que ter fome. Alguém trouxe comida para ele? Então, enquanto eles estão aqui no mundo visível, ele está vivendo no nível da vontade do Pai. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia, o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então Jesus está instruindo eles que a coisa que faz ele satisfeitíssimo por dentro é fazer a vontade de seu Pai. Ele sabe que foi feito muito trabalho para preparar aquele momento, naquele lugar, com aquela mulher e com essa comunidade de samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Uma pergunta: você ficaria feliz se alguém chegou na sua cidade e falou tudo que você tem feito na sua vida? Por que ela está animada com essa coisa? Ele falou tudo que eu tenho feito. É porque ele falou isso com ela verdadeiramente, mas com graça. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Olha, aquela turma de 12 discípulos, e eu conheço discípulos, eu sou um discípulo, eu tenho certeza, eles não queriam ficar lá 2 dias. Porque não era o mundo deles, não era o povo deles, não era a cultura deles, mas Jesus, ele está ensinando eles: onde eu estou, vocês vão estar. E onde eu fico, vocês vão ficar. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Conversão aconteceu. Esse povo que estava nas trevas, que não poderiam nem adorar em Jerusalém e não sabiam em que estavam adorando, Jesus tem tanta paciência que ele acha a pessoa mais fraca e complicada no meio deles, essa mulher samaritana, e através da conversão dessa mulher, muita gente aceitou a Jesus como o Salvador do mundo. E mais tarde, no dia de Pentecoste, Deus ia falar para voltar para aquele lugar de Judeia, de Samaria, e pregar o Evangelho. Com certeza nasceu a igreja de Cristo entre esse povo, e esse povo também seguiu Jesus. Gente, aqui nós podemos ver o processo do discipulado. O processo do discipulado é alguém que já viu, alguém que já ouviu, alguém que foi tocado pelo amor de Cristo e está começando a amar Jesus. Ela vai correndo
para repartir Jesus com os outros. Depois você traga as pessoas que têm interesse para Jesus e você deixa as pessoas na presença de Jesus. Gente, não me importa se alguém crê em Jesus por causa das minhas palavras. Meu alvo não é levar a pessoa a crer nas minhas palavras. É bom que eu consiga comunicar, mas o que eu quero ouvir é o que esse pessoal falou. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos nos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Como é que esse grupo, em 2 dias, tem uma teologia tão linda e correta? Porque Jesus estava com eles. Como é que um cristão em qualquer lugar do mundo vai ter teologia correta? Porque Jesus está presente. É claro, nós temos a Bíblia e podemos abrir a Bíblia, como eu estou fazendo agora, contando essa história. Mas você não pode ser discípulo sem Jesus estar presente. Ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Discipulado é e sempre será diretamente ligado com a presença de Cristo no meio de pessoas que vão dizer, você falou dele, obrigado. Mas agora eu creio, porque eu ouvi. Eu vi. Eu ouvi. Eu amo ele. Agora eu quero reparti-lo. Eu quero trazer meus amigos. Eu quero trazer a minha família. Eu quero que cada pessoa tenha uma oportunidade de voar, ver, ouvir, amar e repartir Jesus. Isso é discipulado. Leva pessoas até Jesus e deixa elas na presença dele. Isso é discipulado. Deixa a pessoa, leva a pessoa e deixa ela na presença de Cristo para que a pessoa possa vê-lo, ouvi-lo, ser amado por ele, amá-lo e repartir. É o processo que está funcionando há mais de 2000 anos. E funciona até hoje. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente vai ouvir uma outra história, outro milagre de Cristo, coisas que podem nos guiar nesse processo do discipulado. Que Deus te abençoe.